E nesse mês, aliás, nesse mês não, aí por uma boa temporada, a gente está falando das cartas do apóstolo Paulo, o ícone da nova aliança. Um homem que de perseguidor passou a ser perseguido. Um homem que recebeu de Deus toda a revelação para dar um upgrade aqui em cima daquilo que Jesus ministrou nos 3 anos. E hoje, se você está aí com essa ferramenta maravilhosa, abra sua Bíblia em Colossenses. A gente já falou da carta de Tessalonicenses, a primeira e a segunda. Eu falei a primeira, pastor Renato falou a segunda, não foi isso? Falamos já da carta de Filipenses, e estamos falando da carta de Colossenses, E esse sermão é quase sempre por estarmos falando de algo que foi dito pelos apóstolos, é um sermão mais focado por uma linha expositiva, mas não deixamos de contextualizar tudo quanto a palavra de Deus nos revela através das cartas dos apóstolos para a nossa realidade, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Você pode dizer, graças a Deus. Ela não é um livro que conta uma história, ela não é um livro que fala do passado. Quando eu e você tiramos o nosso tempo de a sós com Deus, fazendo o nosso devocional, aplicando as cartas, o Novo Testamento na nossa vida, o Espírito Santo que está dentro de nós, o Espírito de Cristo, ele ativa a nossa fé, ele traz cura, ele dá resposta das situações que estamos vivendo, ele nos mostra toda a solução para a nossa vida. E hoje a gente vai falar do capítulo 3. Então abra aí a sua Bíblia, que de vez em quando a gente vai falar de um versículo. Capítulo 3, Colossenses. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Achar agora uns livros na Bíblia está maravilhoso, né? É só pegar lá, já estamos em Colossenses. Que bom, né? A tecnologia nos ajudando a termos, celeridade em ouvir a voz de Deus. Mas antes de pregarmos a palavra do Senhor, eu queria que você fechasse os teus olhos, porque eu creio que essa palavra ela se renova a cada manhã. Deus é um Deus que está em constante movimento, e você não veio aqui para ouvir apenas o que aconteceu na igreja de Colossenses, mas você está aqui hoje para ouvir o que Deus quer para falar para você hoje, na Rua da Chita, número 378. Então fala com o Espírito Santo aí, diga para ele, Espírito Santo, que essa palavra possa vir e tocar o meu espírito, que eu possa ser curado, que o Espírito que está dentro de mim, que sabe de todas as minhas necessidades e as necessidades desse povo, possa, Senhor, fluir, que o teu de repente, Senhor, possa acontecer nesse lugar, que haja, Senhor, curas, que haja batismo no Espírito Santo, que haja o fogo descendo do céu e enchendo toda essa casa, que milagres que estão na tua igreja, que pertencem à tua igreja, fluam nesse lugar, que as pessoas ao passarem pela Rua da Chita, possam ver dessa casa, Senhor, o fogo, a labareda, sendo, Senhor, derramada do céu para a terra, e subindo da terra para o céu em adoração e em louvor, Pai. Toca, Senhor, os nossos corações, ministra, Senhor, o teu Espírito, que haja liberdade para o mover do Espírito Santo nesse lugar. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, você que crê em Jesus, você pode dizer amém. Amém quer dizer assim seja. Então Colossenses capítulo 3, a gente não vai ler todo o capítulo. Os meninos já botaram ali o tempo para dizer, pastor, é só esse tempo aí. Então vivemos nesse mundo, onde a urgência de tudo. Então você vai pegar Colossenses com essas pinceladas aqui e vai botar agora, no seu sermão expositivo, para você estudar um pouquinho durante a semana.
E no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa ensinando essa igreja. Ele escreveu essa carta, você já sabe, ele estava preso. Preso por quê, Marcos? O que ele fez? Ele era corrupto? Ele era um homem condenado? Não, ele estava preso por amor ao Evangelho. As pessoas estavam sentenciando o apóstolo, porque ele era alguém de caráter, de comprometimento, de uma vida íntegra, de uma vida reta, cheia do Espírito Santo. E as pessoas prenderam o seu corpo, mas não conseguiram prender a sua boca, nem prender as suas mãos. Das prisões, Paulo escreveu grande quantidade de cartas que chegaram até nós e são revelação para a nossa vida, para o nosso sustento básico como discípulos de Jesus. Portanto, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, você já ressuscitou com Cristo? Marcos, não entendi, por isso que eu não levantei a minha mão. Ressuscitar com Cristo quer dizer que você nasceu da água e do Espírito. Você está na ótica de Jesus no encontro com Nicodemos. Você ouviu a palavra de Deus, você ouviu o que Paulo escreve para a gente no primeiro capítulo de Romanos, sobre o Evangelho. O Evangelho, isso que Jesus veio trazer, o Evangelho do Reino, ele veio trazer a nova mensagem. Uma mensagem que cura, uma mensagem que liberta, uma mensagem que transforma, uma mensagem que tira o homem e o ser humano da condição de criatura e o coloca agora numa condição de filho amado de Deus. Por isso que Jesus começou a falando sobre o reino de Deus. E a mensagem de Jesus está lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E essa era a mensagem de Jesus, mostrando a todos os povos que o reino de Deus, ele é real, ele é presente, e para você fazer parte desse reino, é só você ser um seguidor do rei. Por isso que Jesus, ele conectou a sua mensagem a 12 apóstolos, que a gente conhece muito bem, mas olha, não eram apenas 12, porque logo depois em Lucas, a gente falou isso pela manhã, ele tinha mais 70, então a quantidade de discípulos de Jesus eram muitos, mas os 12 foram aqueles que estavam mais próximos, aqueles que fizeram um intensivo com Jesus. E a palavra de Deus diz, que então, se você e eu já ressuscitamos, ou seja, quando Jesus pregou para nós, através de um pregador, através de um folheto, através de uma mensagem que você recebeu, você ouviu, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E aí, nessa nova aliança, que a gente sabe é um tempo que Jesus estabeleceu para nós, ele disse, olha, eu enviarei o meu Espírito, o Consolador, está lá em João 14, 15 e 16, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E aí você e eu ouvimos um dia essa mensagem. Qual mensagem? A mensagem que Jesus salva, a mensagem que Jesus cura, a mensagem que Jesus batiza o homem na água para que ele possa nascer de novo e também no Espírito, a mensagem que agora você deixa a condição de criatura e passa para a condição de filho amado de Deus, e esse Espírito agora que habitava no templo, no lugar da presença, dentro da arca da presença, onde havia os querubins. Se você é estudante do Antigo Testamento, você vai lembrar disso. Esse Espírito agora está dentro de você. É como um gol do Flamengo. Se você é vascaíno, é como um gol do Vasco.
Se você é tricolor, todas as torcidas, né? Para não deixar ninguém de fora, até aqueles que estão mal no campeonato. E eu vou repetir. Você agora, dentro de você habita o próprio Espírito de Jesus. Eu acho que você não ouviu, né, pastor Márcio? Vou repetir. É como se dentro de você habitasse o próprio Espírito de Jesus. O gol! Nem sei se meu time ganhou hoje. Ganhou, flamenguista? Jogou não? Olha como é que eu estou, hein? Que torcedor tá o senhor, hein, pastor? Não sabe nem se seu time está jogando hoje. Pois é, pedi ajuda ali aos universitários, torcedores natos do meu time Flamengo. Mas, gente, a gente precisa vibrar, porque dentro de nós está Jesus. Você nunca mais vai andar sozinho, eu nunca mais vou andar sozinho. Mateus 28 diz que Ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito dele, para morar dentro de você. Por isso que você agora já ressuscitou com Cristo. Tudo que Cristo conquistou é seu. Se Ele vive e reina para sempre, você já está dentro dessa promessa. Você vai viver para sempre. Se Ele prometeu que você é próspero, você é próspero. E você não tem que ficar mais preocupado com nada. E o apóstolo Paulo, a gente falou quando estudamos Filipenses capítulo 4, ele disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Ele está dentro de você para cuidar de você. Para que você não erre o alvo, para que você não perca nenhuma oportunidade que Jesus está te dando. E gente, a gente pode até desobedecer, mas o Espírito Santo fala com a gente toda hora, né? Fala ou não fala? Fala. Ele fala, ele diz, olha, é assim. E Paulo está dizendo, vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo, Marcos? Está aqui. Busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são dessa terra. Mas Marco, que negócio é esse? A Bíblia continua te explicando. Interpretação de texto, está claro. Porque você e eu já estamos mortos. Não entendi, Marcos. Não é morte física, gente. Você e eu estamos mortos para aquele Marcos que eu era. Para aquele Alex que era. Alex, se vocês não conheceram, está aqui um anjinho, casado, pai de filho. Misericórdia. As tias do Nova Vida Kids sofreram com esse menino. Eu sofri com ele no retiro. Gente, tocou o terror no retiro. A gente teve a tenda do Carandiru, para você ter uma ideia. O Alex era um dos chefes. Jesus Cristo. Mas olha como valeu a pena, gente. Menino bom, sei da igreja, casado, chefe de família, empresário, várias empresas, professor do NV Kids, para pagar o que você fez. Agora ele é tio lá das crianças, gente. O que é isso? É Jesus. É Jesus, Jesus transforma. Transformou eu, transformou você, transformou o Alex. Pode transformar qualquer pessoa. E o que a gente tem que fazer? Só falar do amor de Deus. Só dizer. E se nós já estamos mortos, a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Marcos, não entendi. Bom, ele está falando da ressurreição, que se você já mortificou o seu velho homem, você já tem a certeza de que você vai reinar com Ele aqui e na eternidade. A igreja não vai ficar no céu só, oh, aleluia, glória a Deus. Nada disso, gente. Você vai lutar nos 1000 anos com Jesus e vai decepar a cabeça dos demônios. É mesmo, avô? Você vai pegar a espada lá com o anjo. Você vai fazer coisas tremendas. Você vai reinar como conselheiro em todo o mundo global, no período milenar, que vai ser o único governo no mundo que vai estabelecer a paz, a equidade, a ordem social, o equilíbrio financeiro. Porque eu vou te fazer uma pergunta: falta dinheiro nesse mundo, gente? Para resolver o problema da pobreza? Para resolver o problema de tantas coisas que a gente sabe que existe, segurança, transporte? Falta dinheiro? Não falta. Falta caráter, falta comprometimento, falta uma vida santa diante de Deus. Então quem vai fazer isso, Marcos? Só quem é puro, só quem tem o Espírito Santo. Somos nós, a igreja. Fala para o seu irmão, ó, o reino de Deus é ativo. Só agora, tá? Sei que você não gosta desse negócio, também não gosto não, né? Mas o reino de Deus é ativo. Ué, Marcos, não vai acabar aqui esse mundo? Não, esse mundo não vai acabar, gente. Ele vai ser transformado. 1 de Pedro, quando a gente estiver estudando, ele vai ser orientado e vai dizer para a gente que esse mundo vai passar por um processo de purificação pelo fogo. E Marco, então o efeito estufa que a sociedade diz que vai aquecer, pode ser por esse caminho, pode ser, né? Está chegando 45, 50 graus na Europa, os europeus estão, oh meu Deus, né? Não estão acostumados como a gente, com o sol. E a gente não está acostumado com frio como eles estão. Pode ser por esse caminho? Pode ser. Mas a Bíblia não diz, a Bíblia só diz que esse mundo que nós vivemos, ele será transformado pelo fogo. Então esse mundo nunca mais vai ser inundado, Marcos, não. Tem tanta tragédia, né? A gente viu a tragédia do Sul, a gente viu a tragédia em Petrópolis, a gente viu tantas coisas acontecendo com a água, mas nunca mais será inundado esse mundo pela água. Porque quem fez a promessa é fiel. E no dia que ele fez essa exterminação, ele falou, puxa vida, nunca mais eu faço isso. E aí ele botou os arcos no horizonte para que ele lembrasse de um acordo que ele fez com a humanidade. Então, querido, você e eu precisamos estar cientes disso, que nós estamos mortos. Eu estou no mundo, você está no mundo, mas nós não somos do mundo. Marcos, mundo literal? Não, mundo sistema. O literal você e eu habitamos nele, mas o sistema do mundo. E Paulo diz aqui sobre esse sistema, e ele continua dizendo, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Porque nesse mundo a gente continua vendo impureza, apetite desordenado, concupiscência, avareza, prostituição e tantas outras mais coisas que você sabe muito bem. E Paulo continua dizendo, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora você e eu fomos limpos disso tudo,
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca que falávamos, das mentiras. Marcos, quem nasceu de novo não mente? Não. A gente fez um exemplo essa manhã e mostramos o tablet está ocupando um espaço. Alguém pode tomar o lugar do tablet aqui? Sim ou não? Não. Assim é você e eu. O Espírito Santo está dentro de nós. A velha criatura não pode mais te dominar. Não tem mais poder sobre você. Marcos, mas eu sou tentado. Você, eu e todo mundo. Mas a Bíblia também diz, tentado não ceda. Ceder é pecar. Então Colossenses está dizendo tudo isso para a gente. Não mintam uns aos outros. Isso era da velha postura. Mas vivam aquilo que é novo. Revistam-se do novo, porque vocês foram eleitos por Deus. Vocês agora, versículo 12, são santos e amados, cheios de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse é você agora, diga amém. Eu não sou isso não, Marcos. É porque em você está operando ainda o crente carnal. Mas você é crente, você já está debaixo dessa promessa. Marco, não entendi. Carnal, espiritual, esse poderá ser você. É o que Deus quer. E natural. Vamos repetir comigo? Espiritual, carnal, natural. 1 de Coríntios capítulo 13, a gente vai estudar sobre isso. Mas esse aqui era você e eu, natural. A gente não entendia nada. Não entendia o que era o plano de Deus. Não entendíamos quem éramos. A fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você e eu recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Agora a gente está aqui. Cristo deseja que você e eu sejamos espirituais. Gálatas, a gente ainda não estudou, mas capítulo 6 diz: andai em espírito e jamais satisfareis as obras da carne. O espírito e a carne militam entre si. Porque a carne quer fazer o quê? As coisas da carne. E o Espírito vai conduzir você para as coisas do Espírito. E aí é que está o grande diferencial da caminhada cristã. Deus quer que você esteja aqui. Ele poderia te forçar a isso? Sim. Mas você e eu temos hoje uma condição. Qual é a condição que nós temos? Livre arbítrio. Então você pode escolher em qual das duas você quer viver como crente. Lamentavelmente, o povo quase sempre faz essa opção. E aí ele fica vivendo o evangelho que ele não suporta o irmão, que ele não é benigno, que ele não é humilde, que ele não é manso, que ele não é longânimo. E muito menos ele está revestido do amor, que é o vínculo da perfeição. Paz, nem pensar, ele é da guerra. Porque ele está aflorado aqui nessa realidade, contextualizado com essa realidade do mundo. E Paulo está dizendo, não andem mais aqui. Marcos está tão próximo um do outro. Sim, mas como eu pulo para cá? Você precisa renunciar. Renunciar quem? Quem é você? Renunciar os seus pensamentos, renunciar a sua vontade,
renunciar os seus prazeres, renunciar, abrir mão. E quando você toma essa opção, você começa a andar em espírito, então você começa a andar em amor. E aí você consegue olhar para Bangu e falar: um lugar maravilhoso, terra boa, frutífera, os campos em Bangu estão brancos e eu vou colher. Mas aqui estão dizendo de Bangu o seguinte: ô lugar quente. Gente, tem Bangu 1, 2, 3, 4, 5. A milícia, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo. As ruas, isso, aquilo outro. Qual opção você prefere para o seu bairro, para aquilo que Deus te chamou? Eu vou me revestir daquilo que Cristo estabeleceu. Marcos, mas a minha rua temporariamente está esburacada, porque você não está pisando nela e dizendo: o lugar que eu piso, a planta dos meus pés é santo, portanto eu não sei nem quem é o subprefeito, mas essa rua vai ser recapeada e vai ser asfaltada, porque eu não vou ficar num lugar onde meu carro vai ficar quebrando. Amém? Ixi, amém? Mas eu posso isso, Marco? Claro que pode. Você é quem? Diga: eu sou sacerdote real. Eu sou nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Levanta a tua mão e diga: eu sou filho do Deus Altíssimo. Mano, se tem um cheque em branco passado por Ele. Agora, qual a opção que você vai tomar? Meu Deus do céu, eu pago condomínio, meu pai, mas ninguém faz nada. Ô síndico, ô vida, ô céu. Poxa vida, paguei, mas ninguém resolve, Senhor. Essa oração Deus vai ouvir? Não. E vai mudar alguma coisa? Não. Você vai continuar vivendo nessa realidade. Porque o mundo jaz no maligno. E Paulo está dizendo para a gente que nós precisamos estar no mundo. Não estou mais nessa condição de carnal, de natural. Mas estou no mundo, mas não estou vivendo sobre a prostituição, a impureza, a concupiscência, a lascívia, a fofoca, o disse-me-disse, a murmuração. Eu estou, todos os dias, vivendo em amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se ele tudo crê, é impossível a sua rua que está esburacada ser resolvida o problema? Sim ou não? É possível? Claro que sim. E por que é possível, Marcos? Porque você mora lá. Você é filho de Deus. Todo poder foi te dado nos céus e na terra. Marcos, isso não é importante. Tudo bem, se não é importante, então continua morando numa rua esburacada. Mas se isso é importante para você, você precisa ativar o céu e falar: Senhor! E Deus vai enviar o anjo. Isso que a gente cantou aqui, Hebreus capítulo 1. Deus vai na frente enviando os seus anjos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que eles são ministros de Deus para resolver as causas da igreja. Não tem anjo da guarda, ok? Mas tem ministros, miríades e miríades, multidão, milhares de anjos que estão em ordem para obedecer a voz de comando do rei. E o que faz eu ligar na terra? A gente falou hoje pela manhã. É a sua boca. Tudo que confessares na terra,
Tudo que ligares na terra será ligado aonde? Se você e sua esposa ligaram, eu quero uma televisão nova, pastor. Eu estou usando exemplos fúteis, tá? Para você entender. Ok? Isso é coisas fúteis, mas eu quero uma geladeira nova, aquela bonitona que abre aquela porta assim, né? Aquelas americanas, né? Eu não vou pedir essa porque lá em casa não tenho nem espaço, meu apartamento, então não peço essa, eu peço a compacta mesmo, a Deus, né? Tá boa lá a compacta, mas se você tem espaço, aquela grandona, mas seu marido está pedindo um carro novo, essa oração vai ser respondida? Sim ou não? Não. Porque ele quer um carro, você quer a geladeira. O que os dois têm que fazer? Concordar. O que dois de vós concordais na terra, eu, Pai, concordo no céu. Aí Deus vai falar para você, menino, menina, façam o CRAU com o time sexta-feira. O CRAU vocês vão descobrir que investindo na sabedoria do alto, você vai ganhar muita grana, e Deus vai te ensinar a ser o maior abençoador, generoso, cheio de prosperidade, e o CRAU é uma ferramenta bíblica, para você se tornar um baita homem, cheio da bênção de Deus, e de uma mulher também. Voltemos aqui. Colossenses 3, então, gente, é para mim um dos textos mais práticos de transformação de toda a carta. Sempre que nós lemos essas palavras, a gente percebe como o Evangelho toca todas as áreas da nossa vida. O Evangelho não trata só do Marcos aqui no físico. O Evangelho trata do Marcos de dentro para fora, para resolver todos os conflitos do Marcos. Paulo nos está apresentando no capítulo 3 doutrinas, e está nos ensinando o que são doutrinas, Marcos. É aquele negócio, eu não posso usar calça, eu não posso cortar o cabelo. Não, isso é costume, tá? Doutrina é doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina das últimas coisas. Isso é imutável no contexto do reino. Costumes, você não pode fazer isso, você não pode pintar o cabelo, você não pode cortar assim, você não pode cortar assado, você não pode fazer isso. O não, isso aí é tudo legalismo de homem, ok? Se não fizer isso, vai ser excluído, né? Meu Deus, graças a Deus que a Nova Vida não tem essa palavra horripilante, exclusão. Porque eu não tenho direito de tirar ninguém do colo do Pai. Quem salvou você foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho o dever, como seu pastor, de cuidar de você e te dar pasto verdejante para você caminhar com o Pai. Mas existem sistemas religiosos aí que expulsam as pessoas da igreja. Misericórdia. Paulo não nos apresenta então esses costumes, mas sim doutrina para que você viva uma vida de comunhão com Deus, de transformação, de renovo, de ter Cristo como centro da sua vida. Paulo está ensinando essa igreja porque essa igreja estava recebendo muitas informações de fora. Cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você segue, cuidado com o que você administra como doutrina para a tua vida. Porque a mesma pergunta que eu fiz de manhã eu vou fazer aqui: quantos pecadores tem aqui? Digam amém. Graças a Deus, né? Não temos pecadores. Mas de manhã apareceu alguns. Vou fazer outra pergunta: quem matou Odete Reutemann? Alguém sabe me dizer quem foi? Quem sabe? Eu estou curioso para saber quem matou Odete Reutemann. Foi quem? Ih, rapaz.
Aí você deveria perguntar: pastor, quem é Odete Reutemann? Eu não sei quem é. Eu também não sei não, tá, gente? Mas como eu li no jornal, eu falei: vou fazer essa pegadinha com a galera. A gente não pode misturar o evangelho com essas coisas, gente. O mundo jaz no maligno. E eu vou dizer uma coisa para você: você me interprete, talvez falando assim: pastor, poxa, mas a vida é tão curta, eu preciso curtir. Legal, mas você precisa tomar cuidado com o que você está curtindo, porque lembra como era no passado em Roma, na Grécia, no mundo do passado, o que os soberanos faziam? A cultura do pão e do circo. Quem gosta de história sabe disso. E essa cultura continua, gente. Pão e circo sendo oferecido para todo mundo. E durante a calada da noite, os reis e imperadores continuam fazendo os seus negócios. A gente precisa acordar. Então, Paulo está dizendo isso: o evangelho é libertador, o evangelho é poder de Deus, o evangelho é tudo para você, então não se perca. Paulo escreve essa carta para que a gente olhe somente para Jesus. Ele é o mediador único entre Deus e os homens, o sustentador de todas as coisas. Paulo está nos ensinando a termos uma vida prática cristã, mostrando que nós, andando com Jesus, não tem como dar ruim na nossa vida. Não tem como, gente. Paulo nos traz a lembrança de que, como cristãos, nós precisamos então andar segundo Cristo andou, cheio de amor, cheio de graça, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, mantendo o nosso pensamento nas coisas que são de lá, porque as coisas da terra só trazem tristeza, amargura, ressentimento. Olhando para Jesus, e se nós morremos com Ele, estamos escondidos nele, nada vai nos intimidar, porque maior é aquele que está em você, e a sua esperança, a minha esperança é Jesus. A nossa fé está nele, no seu retorno, na sua glorificação. Então, o que nós somos convidados? A abandonar esse marcos da carne, a criar uma ruptura com ele, a morrer com esse marcos da carne, e a introduzir todos os dias o marcos do Espírito. Mas pastor, como é que eu faço esse negócio? É todo dia, é uma luta diária com você e entre você, entre o seu eu espiritual e o seu eu carnal. Estamos caminhando por fim. Você não precisa temer, porque Jesus já morreu para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Então isso é possível, não é uma utopia, é possível. Em Cristo todas as barreiras sociais, culturais já foram abolidas. Nós vivemos uma nova vida em Cristo. Essa transformação agora só precisa ser colocada em prática. Se Ele está em mim, se a vida do Espírito está em mim, eu sou Cristo aqui nessa terra. Então eu vou me revestir de tudo que é dele. Versículo 14. E assim, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito? Se encha de Cristo. Cristo é a personificação do amor. Me prova, Marcos, João 3,16. Ele te amou de tal maneira que deu, que se entregou por você, por mim, para que agora você e eu nele fôssemos
uma nova pessoa, com um novo comportamento, com uma nova vida. Tudo o que fizermos então agora, nesse novo homem, nesse novo ser, através do Senhor Jesus, deve ser vivido na autoridade de Cristo. Seus relacionamentos interpessoais, seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com o seu patrão, seu relacionamento com seus filhos, tudo, seu relacionamento com seus vizinhos, tudo, você deve, e eu também, perguntar como Cristo se relacionaria, como Cristo falaria, como Cristo. E o amor é o vínculo de tudo. Porque se o amor, como nós falamos em 1 Coríntios 13, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Ele vai ser o fortalecimento para que o mundo possa ver Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo que você fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Pense nisso. O que Colossenses nos ensina é que a gente precisa estar olhando o nosso coração, a nossa mente para Jesus. Ele nos ensina que a nossa identidade já está conquistada em Jesus. Que ser cristão não é apenas um ser que crê e que agora vai para o céu, mas ser cristão é aquele que está revestido de compaixão, de humildade, de amor e que se doa para que outros possam chegar à condição que você está hoje, a condição de filho amado do Pai. Meu relacionamento com todas as pessoas tem que ser semelhante ao relacionamento de Cristo. Concluindo, queridos, convido o Ministério de Louvor a subir à plataforma. Que eu e você possamos viver essa nova vida. Lembrando que a nossa esperança é Cristo. E que um dia, você e eu, estaremos para sempre com Cristo. Nesta noite, antes de liberar você para a sua semana, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Aonde você quer estar? Porque isso só depende de você. Tudo que precisava ser feito, já foi feito. Você pode dizer glória a Deus? Então tudo foi conquistado aqui, ó, na cruz. Tudo. Agora você e eu estamos nessa trilha aqui, ó. Ser espiritual ou ser um crente do meu jeito? Obedecer ao Senhor ou obedecer o Marcos? Hoje eu estou pulando, sapateando, adorando. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não me quer mais? Ó vida, ó céus, parece que o Evangelho não está funcionando na minha vida. A linha é muito tênue. Ó, eu botei quase um pertinho do outro. Ó, é fácil vir para cá, mas é fácil também sair e vir para cá. Qual a nossa opção? O que vamos escolher? Culpar o outro? Culpar os pais? Culpar o mundo? Ou vamos reconhecer que a culpa é minha e me posicionar para viver tudo que Jesus já conquistou na cruz? Porque isso é meu direito, é minha herança. Ninguém pode tirar isso de mim. Só eu posso tirar isso de mim. Quando fico
na caminhada. Tenho 20 anos de igreja. Fui nascido e criado aqui com Valdeci. Sou desde molequinho aqui, 50 anos atrás. Mas aí, mas o desejo de Cristo é que você e andou Enoque com Deus. Sentiu essa pegada? A relação de Enoque e Deus era tão íntima. Marcos, eu não quero sumir dessa terra não. Não vai. Fica tranquilo. Mas a Bíblia diz que era tão íntima que Deus o trouxe para si. Enoque não morreu. Enoque está lá. Assim também como Elias. Mas esse teve uns momentos de crise, né? Mas mesmo assim, no finalzinho da sua caminhada, ele falou: eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Lembre-se, Thales canta essa música para a gente lembrar: você é escolhido de Deus. Você só está aqui porque Deus escolheu que você nascesse nessa casa, nessa família que você nasceu. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido teu. Andar ao seu lado, ser vivo e obediente. Mas todo dia o pecado vem, a obra da carne, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Me ajuda, Ju. Aqui me chamando, você acha que eu sou diferente de você? Sou não. A carne está aqui, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora vivo. Deixa com você, Juju.